Shalom, queridos, graça e paz, que manhã gloriosa. Você está sentindo aí a presença? Tem algo forte acontecendo aqui. Aleluia. O bispo Davi, ele falou que o dele era um petisco e viria o mocotó. Acho que Deus mudou o cardápio. Ficou forte o negócio. Deus abençoe o bispão, que palavra abençoada. Amém. É bom que eu não preciso me deter muito sobre o significado de honra, porque Deus falou forte ao teu coração. Nós estamos nesta manhã falando de segredo. Segredo é aquilo que não está explícito para todos. É aquilo que muitas das vezes está em oculto. É aquilo que não foi revelado. Então hoje Deus está revelando para você segredo. Deus está revelando para você segredo. Cara, eu gosto de uma igreja pentecostal. Eu gosto de uma igreja que grita, dá glória a Deus. A pandemia deixou a gente assim meio gelado. A gente está quebrando isso aqui na sede. Na hora do louvor a gente está pulando, dançando. Eu fui convidado para ir num congresso, uma igreja lá na Barra. E eu vi uma galera apaixonada na hora do louvor. Uma galera sedenta na hora da palavra. Eu falei, a gente precisa queimar essa paixão de novo. A pandemia deixou a igreja muito gelada, muito quieta. A máscara fez você ficar... Mas Deus quer queimar você de novo. Deus abençoe. Me ajuda aqui. Peguei a unção do apóstolo. Não posso pegar isso não. Douglas, Deus abençoe. Douglas, Jair, Deus abençoe. Pastor Ferrugem, Deus abençoe. E o João, Deus abençoe. A presença de vocês aqui nos honra muito. Eu quero agradecer também a Nayara. Cadê ela? Menina, você está com uma unção, hein? A unção da apóstola Aide veio sobre você. Estou falando sério. Na hora que você começou a cantar, o céu começou a se mover. Já estava se movendo. Que Deus continue te usando. Obrigado, meu apóstolo, por essa oportunidade de estar ministrando para líderes e pastores. Quero também honrar a presença de dois homens de Deus que estão aqui, que é o apóstolo Robert, que é o líder do Comesc, Conselho de Pastores da cidade. Nós estamos sacudindo essa cidade. Deus abençoe a sua vida. E também o bispo Manuel Luiz. Eu amo a vida desse homem. Esse bispo é uma referência para a minha vida, pela sua simplicidade, pelo seu carinho. Você tem um coração assim que a gente chega perto dele, dá vontade de abraçar, beijar. Deus abençoe também a sua linda esposa. Deus abençoe em nome de Jesus. Não fique triste se eu não falei assim diretamente para alguém. Eu amo todos vocês, amém? Mas especificamente queria falar desses que estão aqui. Queridos, abra sua Bíblia, Êxodo 17. Eu estava orando sobre o segredo da honra. E eu falei, Deus, me revela um segredo. Eu não estava querendo ministrar aquilo que você já conhece, aquilo que já sabemos.
apesar de muitas das vezes não colocar em prática. Mas esse texto aqui, ele vai trazer, queridos, algo que vai nos alinhar neste propósito, algo que vai nos ajudar a vencer algumas guerras, algo que vai fazer você entender este princípio de honra, algo que vai impulsionar a você a colocar em prática a cultura da honra. O texto vai dizer assim, a partir do verso 8: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram alto da colina, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra. Moisés, vamos voltar no verso 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, e quando porém abaixava, os amalequitas venciam. Quando a mão de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dela, para que ele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Verso 13: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, te agradecemos nesta manhã. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Ministra o coração dos teus filhos, pastores e líderes que estão aqui nesta manhã para receber instrução, para receber destino, para serem tocados pela tua palavra, Senhor, e viver por ela. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito tenha liberdade e que o seu nome seja glorificado, Senhor, nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. O texto que nós lemos é o momento onde o povo de Israel que sai do Egito se depara com a sua primeira guerra. E segundo o relato em Deuteronômio 25, 17, 18, os amalequitas tinham uma maneira estratégica de atacar os israelitas. E que maneira é essa? Segundo o texto em Deuteronômio 25, 17, 18, diz que os amalequitas atacavam os cansados.
Os amalequitas atacavam aqueles que ficavam para trás. Repita comigo: cansados e ficando para trás. Queridos, olha aqui para mim, você, pastor, líder. O diabo, queridos, ele tem as suas estratégias para paralisar uma igreja. O diabo trabalha 24 horas para paralisar um ministério. O diabo trabalha de forma estratégica para interromper promessas. E eu vejo, queridos, nesse texto, Moisés então recebendo de Deus um segredo para paralisar as guerras e aniquilar a ação do diabo contra a liderança ou a conquista ou o avanço. Você está aí? E mesmo que de uma forma não muito explícita, mas se você se aprofunda no texto, na revelação que Deus tem através desse texto, você vai encontrar o segredo da honra. Moisés entende que a maneira de paralisar a estratégia do diabo, do seu inimigo, a qual estava impedindo deles avançarem, e de uma forma estratégica e covarde, os amalequitas começavam a atacar os cansados e aqueles que ficavam para trás. Moisés entendeu: eu não posso agir sozinho. Uma das estratégias do diabo para paralisar uma liderança, uma igreja, é colocar na mente do pastor que ele tem que fazer tudo sozinho. E aí você fica cansado. E quando você fica cansado, tem gente que fica para trás, porque você não dá conta de fazer tudo. E aonde entra a honra, apóstolo? É quando eu reconheço aqueles que estão comigo. E quando então, através da unção que recebi, eu estabeleço então a unção sobre ele. Moisés então, ele escolhe, ele faz o quê? Josué. Um dos grandes erros de líderes e pastores é não saber escolher e honrar aqueles que estão com você na linha de frente. E às vezes, queridos, nós de uma forma não muito coerente, numa forma talvez por socorro ou por querer resolver algumas situações rápidas, nós escolhemos qualquer um. Quem que Moisés escolheu? Quem que Moisés escolheu? Eu honro, queridos, quando eu entendo que aquele que eu levanto é o meu sucessor e não um serviçal. Outro erro de líderes e pastores é buscar serviçais e não sucessores. Ele não escolhe Josué porque ele achou assim: os amalequitas estão atacando a gente, eu vou pegar Josué porque ele é bonitinho. Não, eu vou começar o princípio da honra, e eu vou começar a estabelecer uma base, porque através dessa manifestação da honra, eu vou cancelar esta guerra e ação do diabo contra o nosso povo. Você quer vencer as guerras que acontecem na sua igreja? Você quer acabar com as guerras que acontecem na sua liderança? Começa a honrar pessoas que
estão do seu lado, não apenas para que eles façam apenas o que você quer, mas para que eles sejam sucessores daquele que você está construindo, para que aquilo que Deus te deu tenha continuidade. Muitas igrejas não conseguem se sustentar porque o pastor não consegue entender que aquilo que Deus lhe deu é para repartir e não apenas para que você viva aquilo até a morte. A visão de um líder não termina quando ele morre. A visão de um verdadeiro líder tem continuidade, porque vai chegar o tempo que Deus vai recolher, mas tem aqueles que Ele honrou para continuar. E aí, querido, Josué, através da ordem de Moisés, presta atenção aqui. Moisés não chega para Josué e diz assim: Josué, vá lutar contra os amalequitas, porque eu já escolhi alguns homens para lutar com você. Foi isso que ele falou? Não, você vai escolher alguns homens. Sabe qual é o problema de muitos líderes, muitos pastores? Eu faço tudo. Presta atenção, querido. O segredo da honra é quando você começa a entender o que é hierarquia. Hierarquia não é só você saber a autoridade que está sobre você. Hierarquia é você entender que existe uma ordem. Ordem fala de organização. E quando você estabelece o princípio da honra, o segredo da honra, você começa a entrar nesse nível de organização. E aonde tem organização, o diabo não consegue pegar os cansados e os que ficaram para trás, porque existe uma organização que vai cobrir aquele que está na frente até aqueles que chegam atrás. Josué então escolhe homens. O texto vai dizer assim: segundo a ordem de Moisés. Olha aqui, pastores. Pega este segredo. Quando eu recebo uma unção, quando é me passado uma unção, e eu retenho aquela unção, e não consigo fazer alguém igual ou melhor do que eu desonro a unção que foi me dada, e eu desonro aquele que me ungiu, porque a unção que foi liberada sobre a minha vida é para transbordar em outro. Assim como eu fui escolhido e separado, eu preciso agora andar debaixo dessa unção de escolher e separar pessoas. Quantos estão me entendendo? Uma igreja é paralisada, querido, quando este princípio da honra não é estabelecido, quando este segredo não é colocado, e aí você se cansa, você faz tudo sozinho, e o diabo vai sempre pegar aqueles que estão para trás. Quando você estabelece a honra e você faz que todos entendam esse princípio de hierarquia, a unção que começou em você, ela continua tão forte com aqueles que estão lá atrás. Porque aí, queridos, vai acontecer algo que eu quero chamar nesta manhã de coesão. Repita comigo: coesão. Eu sei, queridos, que esse termo é usado muito na gramática,
Coesão é uma ligação harmônica. Coesão é quando você traz uma harmonia, um entendimento no texto, falando de gramática, para uma compreensão. Eu quero usar, queridos, esse termo coesão para que você entenda que a honra, quando ela é estabelecida, ela traz essa coesão, ela vai trazer esta harmonia. Eu estou debaixo de uma autoridade, a qual eu vou fazer discípulos que honre esta autoridade. E aqueles que eu estabeleci vai continuar nesta harmonia. Josué levanta líderes segundo a ordem de Moisés. Qual é o segredo aqui? A honra é estabelecida. Josué entende esse princípio de hierarquia. Continua então obedecendo a ordem de Moisés. Ele levanta um exército, mas não um exército apenas para resolver um problema, mas um exército, queridos, que vai fortalecer todo Israel. Porque quando uma igreja anda neste nível de coesão, quando a igreja entra nesse nível de harmonia, o diabo não consegue penetrar. Repita comigo: harmonia. É quando eu entendo, querido, que aquilo que eu estou fazendo, eu tenho alguém que me ordenou a fazer. E eu não faço para que o meu nome seja honrado. Eu faço para que o nome daquele que me honrou continue sendo honrado por aqueles que eu honrei. Você conseguiu pegar? A força de um ministério, anote isso, ela é estabelecida quando há esta harmonia. Eu tenho alguém que está sobre mim. Eu conheço o princípio da hierarquia. E eu não faço alguém para o meu ministério. Eu faço e honro alguém para que cumpra aquilo que foi liberado sobre a minha vida. Repita comigo: harmonia. A harmonia, queridos, é quando todos entendem o que se está fazendo. Eu quero fazer uma pergunta a alguns pastores aqui. Você sabe qual é a visão do seu ministério? Você sabe qual é a visão da sua igreja? E você sabe qual é o propósito? Por que você foi colocado como pastor nesse território? Por que você foi colocado como pastor nesta igreja? Você tem a visão clara daquilo que o seu pastor, a sua cobertura estabeleceu? Sabe por que muitas igrejas não rompem? Porque não tem visão clara. E por que não tem visão clara? Porque aquele que recebeu a unção não busca essa visão clara. Moisés estabelece Josué para guerrear contra os amalequitas. E a ordem de Moisés é muito clara: você vai escolher homens e você vai lutar contra os amalequitas, e eu vou estar em cima da montanha.
com o cajado de Deus nas mãos. Josué estava entendendo claramente que o seu líder é aquele que lhe cobre, e ele é aquele que guerreia. Eu não vou ficar questionando porque Moisés está no monte e eu estou no campo de batalha. Eu vou obedecer aquilo que me foi ordenado. Existem muitos, queridos, que não conseguem compreender a visão clara do seu ministério. Por que eu tenho que ficar pastoreando quando o apóstolo, ele só fica me ordenando? Por que eu tenho que ser líder de célula quando o pastor só sobe no púlpito para pregar? Quando você começa a fazer esse questionamento, você desonra a unção que foi liberada para você. Mas quando há uma harmonia, quando você entende claramente o porquê e para que você foi ungido para aquele propósito, e você entra nessa harmonia da honra, queridos, o seu ministério começa a fluir. Eu começo a entender, queridos, que a obediência, ela vale muito mais do que a habilidade. Porque não adianta você ter habilidade se você não flui na unção que foi liberada sobre a sua vida. Algum tempo atrás, meu apóstolo, eu tinha uma certa dificuldade de entender. Eu olhava para alguns homens com tanta habilidade e eu olhava e dizia assim: por que esses caras não rompem? Por que eles não conseguem alcançar um nível maior com tanta habilidade? E Deus falou assim: não é habilidade, é obediência. Porque sem obediência a sua habilidade não flui. E muitos desses homens que têm uma habilidade, conhecimento poderoso, eles não conseguem fluir, porque ele não honra a unção que foi liberada para ele, e nem honra aquele a qual liberou a unção. Então anote aí, não basta habilidade, você tem que fluir. E Josué mostra este homem que flui. Eu não questiono porque Moisés foi para o monte. Eu não questiono porque que ele não foi para o campo de batalha comigo. Eu recebo a unção, a habilidade e o poder que foi liberado sobre, a autoridade está sobre mim. E eu vou fluir naquilo que eu fui chamado. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: você está sentado na sua habilidade ou você está fluindo? Tem muita gente que conhece muito e não faz nada. É porque não entendeu o que é honra. Obrigado. Deus te abençoe. Eu tenho uma coleção de toalha. Toda vez que eu prego, ele me dá uma toalha nova. Deus abençoe, filho. E a toalha é cheirosa. Eu fico cheiroso quando passo a toalha. Josué não ficou assim: como é que é esse negócio? Eu vou para a guerra? Só vai para o monte? Eu pego na espada, o Senhor estende a mão? Queridos, o segredo não é você fluir na sua habilidade, é você fluir na unção que foi liberada sobre você. Enquanto Moisés está com as mãos para o alto, você começa a fluir naquilo que você foi chamado.
A vitória no campo de batalha de Josué não foi por causa da sua habilidade na espada, foi por causa da mão de Moisés levantada no monte. Tem coisa, queridos, que não é para você questionar, é para você obedecer. E a obediência flui a tua unção. A obediência faz você conquistar territórios que você talvez não tinha condição de conquistar. O exército amalequitas era maior, mas Josué estava debaixo da unção que foi liberada sobre Moisés. Este é o segredo. Aleluia! Aleluia! E toda vez que você estabelece o princípio da honra, você sempre tem recompensa. O texto não diz que Moisés chamou Arão e Ur. Diz? Sim ou não? Mas no momento que você entende o segredo, você começa a entender que você não pode fazer tudo sozinho, que você precisa levantar alguém, não para ser serviçal, mas ser sucessor. Ah, querido, qual era a estratégia dos amalequitas? Eu falei no início. Quando você estabelece o princípio de honra, quando você entende este segredo, o diabo nunca vai pegar você no cansaço, nunca vai pegar você na desistência. O ministério, queridos, ele muitas das vezes nos cansa, suga a nossa energia. Muitas das vezes nós, pastores, líderes, estamos cansados e exaustos. E essa é a estratégia do diabo: paralisar pastores cansados e exaustos, o que ficaram para trás. Mas quando você pega o segredo e entende que honra não é algo apenas para promover alguém, ou algo apenas para que você estabeleça uma alegria no coração de alguém, mas que você entenda que honra é algo que te protege no mundo espiritual, você começa então a receber a recompensa. O texto vai dizer, querido, que Moisés, com as mãos estendidas, a mão dele cansa. Mas quando você entende o segredo da honra, você sempre terá pessoas, sem que você obrigue, sem que você ordene, sem que você manipule, sem que você diga assim: fica do meu lado. Ele vai estar do seu lado. Porque Deus sempre vai proteger os que caminham debaixo de honra. As mãos de Moisés cansaram. O texto vai dizer que quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas prevaleciam. Se o pastor cansar e o líder cansar, querido, as coisas vão desandar. Quantos pastores nós temos aqui? Fala assim: eu não posso cansar. Mas fala assim: mas eu canso. Como faz? Como não se cansar numa trajetória que te cansa?
cansar. Quando você olha e você vê gente desistindo, gente desanimada, você prega e parece que as coisas não mudam. Isso nos cansa. Você já teve aquele dia que você fala assim: eu não vou querer pregar mais não, ou isso só acontece comigo? A gente prega, parece que as coisas não melhoram, o povo não ouve. Mas deixa eu te dar aqui mais um segredo. Quando você estabelece essa coesão, essa harmonia, esse mover começa a tomar a igreja. A honra contagia. E no momento que você estiver cansado, sempre terá do teu lado Arão e Hur para colocar você sentado numa pedra e segurar as suas mãos e dizer assim: você não está sozinho. A recompensa da honra é como um bumerangue. Eu não sei se os jovens de hoje sabem o que é um bumerangue. Era um negócio que a gente jogava assim, ele rodava lá e voltava para você. Entenda isso, pastores. Você levanta, honra os seus liderados, esta honra sempre vai voltar para você. Quando você entende este segredo, o diabo não consegue mais parar e pegar os que se cansaram e os que ficaram para trás, porque você vai ter pessoas do teu lado que vão guerrear as suas guerras, que vão estar do teu lado e vão dizer assim: a estrela, a luz, a lâmpada de Israel não pode se apagar. O Senhor pode descansar e a gente vai continuar aqui pregando. O Senhor pode viajar e a gente vai continuar aqui pregando. Coisa, a gente não vai pregar para tomar o teu lugar, a gente vai pregar para honrar a tua posição. Porque quando a harmonia da honra ela estabelece na igreja, não aparece aqueles que querem usurpar da tua unção, ou aqueles que querem rachar a igreja. Deus não deixa, porque sempre terão Arão e Hur para te defender. Sempre terão aqueles que não vão expor a sua nudez, pelo contrário, eu estou com você. Porque Arão e Hur poderia dizer assim: está cansado, não vai aguentar. Sempre terão aqueles que não vão chegar no gabinete para reclamar o problema, eles serão aqueles que vão trazer a solução. E eu quero encerrar aqui, queridos, dizendo que eu tenho vivido isso, graças a Deus. Hoje eu tenho pessoas que elas não batem no gabinete para dizer assim: está com problema, ali está com problema, e tem pessoas saindo. Olha, eu tenho uma solução. Vamos montar essa estratégia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pastor, tem coisa que o Senhor não está vendo, mas eu estou vendo. E eu estou aqui para dizer que eu estou do seu lado. E isso faz que uma igreja se fortaleça. E a gente então continua a nossa trajetória. E a gente não é paralisado no meio do caminho.
Repita comigo. Honra é um segredo que paralisa as guerras. E diga assim: a partir de hoje, eu vou começar a estabelecer um princípio de honra para que Satanás não consiga ter êxito no meu ministério. Você quer ter vitória no teu ministério? Então comece a honrar. Primeiro, aquele que está acima de você. Segundo, comece a honrar a unção que foi lhe dada, fazendo alguém melhor ou igual a você. E você sempre terá a honra de volta. Você sabe quem foi Josué? Josué foi aquele que deu continuidade àquilo que Deus havia estabelecido para Moisés. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que é honra. Fique de pé. Não posso, pode vir aqui? Pode vir aqui? De vez em quando alguns pastores, eles me param e eles perguntam assim: qual é o segredo de ter uma igreja relevante? Eu nem acho que é tanto. Eu sei que Deus tem muito mais. Qual é o segredo de ter grande conquista numa região assim, um pouquinho complicada? Porque aqui é complicado, gente. Mas Jesus complica tudo. E eu falo para eles: sabe qual é o segredo? É você ter um pastor, alguém que te cobre, alguém que você sabe aonde ir quando não souber o que fazer, e honrar a unção que Ele me deu. Eu quero fechar esta mensagem e dizer que sou grato muito pela tua vida. Eu não seria o que sou se não fosse a sua cobertura. Talvez você pode dizer assim: está bajulando o apóstolo. O problema é teu. Se você pensa dessa maneira, eu não estou bajulando. Eu estou apenas honrando um homem que um dia me pegou todo quebrado, todo arrebentado, e disse assim: eu estou com você. A tua guerra é minha guerra, a tua luta é minha luta. E quando ele liberou a unção sobre a minha vida, eu disse diante de Deus, junto com a minha esposa: enquanto eu viver, eu vou honrar este homem. Tem dia que ele está meio malvado. Tem dia que eu fico meio enjoado com ele. Mas uma coisa, querido, que faz essa igreja local crescer é obediência. Caminhe debaixo de obediência. Este é o segredo da honra. Porque aquilo que eu faço por ele, eu recebo daqueles que estão comigo. Porque você forma uma harmonia, e aqueles que estão te vendo vão dizer assim: eu também vou honrar o meu pastor, porque eu sei o quanto ele honra o pastor dele. Então não viva um ministério independente. Não viva um ministério achando que é você que faz. Mesmo que ele me dá toda a liberdade, eu sempre caminho na unção que ele liberou sobre a minha vida. Isso não é bajulação. E eu não preciso fazer isso.
porque já sou apóstolo, né? Então, se fosse para bajular, eu falei, vou parar agora. Vou querer o lugar dele. Nunca passou isso na minha cabeça. Enquanto ele viver, eu vou honrar a vida dele. Amém? Você quer crescer? Você quer ser grande? Honra a unção que você recebeu. Amém? E eu sempre falo para ele, aqui você pode pegar quem você quiser, porque eles vão fazer do Senhor da mesma maneira que faz comigo. Então eu não levanto líder para mim, eu levanto líder para o ministério, porque eu honro a unção que foi liberada sobre a minha vida. A unção está com ele, não está comigo. O líder é ele, não sou eu. Então nesta manhã de honra, meu apóstolo, eu queria dizer muito obrigado por tudo que o Senhor fez pela minha vida, pela minha família e pelo meu ministério. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor, querido, mais forte. Glória a Deus. Vamos fazer um negócio diferente hoje.